Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 da unidade 5, onde nós vamos ver as redes de comunicação e informação, tá bom? Então vamos ver aí quem são esses meios de comunicação, né? E qual foi essa evolução, como que eles evoluíram, né? Quais foram esses desde quando foram inventados até o que nós utilizamos hoje em dia e qual é a importância para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, tá bom? Então, assim, primeiro passo. Quando a gente fala de meio de comunicação, a gente está falando basicamente do canal que é utilizado para a comunicação. Então, ou eu estou falando do papel, ou eu estou falando também da televisão, do rádio, deixa eu ver mais aqui, da internet. Então, eu estou falando exatamente o que está sendo utilizado para transmitir essa informação, tá? Quando, né, nós temos uma integração desses meios, aí sim nós vamos ter o quê? Uma rede de comunicação, ou então um sistema de comunicação, né? Então eles vão se integrar para poder transmitir uma mensagem. Então, basicamente, comunicar-se é transmitir uma mensagem. Estamos partindo do princípio que tem alguém falando, que tem alguém passando essa mensagem e que tem alguém recebendo. Como, por exemplo, esse vídeo que nós estamos realizando agora. Ou melhor, que eu estou realizando e vocês vão assistir. Então, eu estou passando uma mensagem e vocês estão recebendo essa mensagem. E assim estabelecemos uma forma de comunicação. Também quando nós nos reunimos, né, na nossa sala, né, no nosso Tira Dúvidas, aí nós estamos ao vivo. Então ali nós temos uma troca imediata dessas informações, tá bom? Só que nem sempre foi assim. Então é basicamente o que nós vamos ver aqui, tá? Como vocês podem ver, tem aí uma evolução, né? Assim, as imagens já mostram pra gente, embora não tenha assim uma data, né, ilustrada aqui, mas eu já fiz umas anotações aqui para passar para vocês, tá? Que essa comunicação ela foi evoluindo, basicamente conforme as sociedades elas foram evoluindo, a forma como elas se comunicavam também foi evoluindo, tá? Não dava para deixar de ser diferente. Então vamos lá. Agora detalhe, tá? Quando a gente tem assim esse meio de comunicação, quando a gente fala que é para atingir várias pessoas também ao mesmo tempo, então a gente também utiliza a palavra mídia para se referir, tá? Então, por exemplo, o telefone, ele basicamente atinge uma pessoa. Você vai ligar para uma pessoa. Tudo bem que hoje em dia a gente já consegue fazer uma chamada aí com mais de uma pessoa, né? Principalmente a videochamada. Aí no telefone, de uma forma geral, você está ligando específico para uma loja, você está ligando especificamente para sua mãe, para seu pai, para um amigo, né? Então, basicamente aquela comunicação mais direta, né? Mais pessoal. Já quando a gente fala assim para várias pessoas, como eu estou fazendo aqui para vocês, né? No vídeo, então várias pessoas vão assistir, vários colegas vão assistir. Então, automaticamente nós temos o quê? Uma mídia, tá? Principalmente quando nós falamos dos grandes aí, que vão estar ligados ali à televisão, as emissoras de TV, né? De rádio também nós temos aí, que vão abranger aí um grande público. Aí assim a gente vai utilizar também o termo mídia, tá? Só para colocar aí essa curiosidade para vocês. Vamos então à evolução dos meios de comunicação. Então, primeiro ali as pinturas rupestres, né, que surgiram ali, né, em vários pontos, né, dos territórios, nós conseguimos identificar populações que muitas vezes eram até nômades, mas que registravam o seu dia a dia. No caso dessa imagem, acredito que vocês consigam ver, são animais sendo representados ali. Entendemos então que era um grupo que praticava a caça. Então eles transmitiram a sua comunicação, porque eles registraram o que eles faziam no seu dia a dia. Trouxe aqui uma outra imagem também de uma pintura rupestre, mas vocês podem perceber que não é necessariamente uma pintura, mas uma inscrição, né, rupestre. Foi talhado na pedra.
essa 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 pintura rupestre, ela é ali da ilha de Santa Catarina, tá? Na ilha de Florianópolis e também na ilha do Campeche, que fica ali na ilha de Florianópolis, tá? Que tinham essas populações nômades e que registravam ali o seu dia a dia. É óbvio que algumas coisas até hoje a gente tenta decifrar, se era um calendário, se era registro de maré, de lua, enfim, tá? Mas até hoje a gente tenta entender essa comunicação que eles estabeleceram. Então, depois disso, nós tivemos aí a invenção do papiro. Mas aí o papiro, né, pressupõe também que a gente tem a evolução da escrita, que vai acontecer de formas diferentes nas diferentes sociedades. Quando a gente pega, por exemplo, até mesmo a gente está utilizando aqui letras, né, palavras. Já em outras sociedades, como a egípcia antiga, nós tínhamos basicamente os desenhos, né, hieróglifos, que não necessariamente falavam cada som, que a nossa letra vai mostrar, né, basicamente o movimento da boca e o som que a gente vai emitir para compor uma palavra. Já o deles não, o desenho ele mostrava uma ação, mas ainda assim é uma comunicação, tá? E aí, os egípcios, eles ainda inventaram um papiro para ampliar o registro do seu dia a dia, né? Para comunicar, para registrar. E aí nós tivemos aí a invenção dessa primeira forma de papel. Como vocês podem perceber, eu coloquei aqui um esqueminha, né? Um passo a passo de como era feito o papiro. Então, nós temos aqui uma planta. E aí ela é cortada, né? Basicamente tiram várias fibras, né? Bem fininhas, umedecem. E aí depois eles vão, não é necessariamente trançando, mas eles vão sobrepondo essas fibras. Depois eles prensam ali no 4, como vocês podem perceber. Deixam secar com 1 em 5. E no 6 essa fibra, né? Tá pronta ali para o uso. Tá bom? E aí eles registravam, como eu falei para vocês, a questão dos desenhos, né? Registravam ali, então, toda uma simbologia, mas que eles entendiam. Então, a comunicação acontecia. E até hoje existem várias pessoas que estudam para entender um pouco mais dessa comunicação, tá? Exemplo, assim, né, da civilização egípcia, eles registravam até mesmo a maré, a maré alta, né, a vazante do rio Nilo, que passa ali dentro do seu território, quais eram os momentos mais propícios para poder desenvolver a agricultura e assim por diante, tá bom? Além do aspecto religioso. Seguindo aqui, o correio, né? O correio é um dos meios mais antigos de comunicação. Bem, mais uma vez pressupõe a escrita. E é claro que nós vamos ao mesmo tempo, eita, me embolei toda. Ao mesmo tempo, tendo essa evolução aí também do papel, tá, gente? Até hoje, o papel, ele vai recebendo aí várias formas de evolução, temos vários tipos de papel, né? Então, aconteceu primeiro lá no papiro até chegar nos dias de hoje. Bem, mas o correio? Ele vai levar o quê? Uma carta, ele vai levar o que está escrito. E eu trouxe aqui um bom exemplo para vocês, que esse senhor, né, barbudo, bonito, que está aí, ele é Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, que era basicamente o quê? O redator, ele que escrevia as cartas durante o período das grandes navegações. E a gente está falando aqui da descoberta do Brasil. Então, nós estamos falando basicamente dos relatos da viagem, da chegada aqui na Terra, o contato com os índios. Então, tudo era anotado para que depois fosse transmitido para o rei, transmitido não, levado, né? Levado a carta para o rei de Portugal, para que aí sim ele entendesse, né, o que tinha acontecido. Quais são as vantagens dessa nova terra, digamos assim. Então, vocês podem perceber as grandes navegações, elas começam lá em 1492. Então, a escrita ela já era algo importante. Já tínhamos nesse momento também até alguns livros, tá, que também passam uma comunicação, passam uma informação, tá? Então, eles datam aí mais ou menos
do mesmo período. Mas aí quando a gente fala assim de sistema de comunicação, né, então a gente está falando, nesse momento, tá, 1400, a gente está falando também de muitos livros que ainda são escritos à mão, tá? Só para fazer uma observação aí, tá bom? Seguindo aí, nós vamos falar do telégrafo. Gente, o que é, né? O que vem ser o telégrafo? E aí, é claro que eu trouxe aqui um bom exemplo para vocês do telégrafo, uma imagenzinha. Bem, ele é esse instrumento aí bonitinho que ele vai passar código, não exatamente a nossa escrita. Então é um conjunto de códigos que vai ser transmitido por cabos, fios, né, que possuem de eletroímã, que vão passar nesses impulsos eletromagnéticos. Por isso que não dá para você passar uma mensagem, então tem que ser uma combinação, né? Então você vai batendo ali, que vai originar depois o tal do código Morse, né? Então, só para vocês entenderem, que com certeza vocês já viram aí no filme, a questão do código Morse, que tem tipo 2 cliques, 1 clique, 2 cliques rápidos, que vão passando essa informação com mais precisão, tá? Então, o telégrafo vai ser aí amplamente disseminado, tá? Porque ele vai interligar as áreas de longa distância e vão trazer a informação com muito mais rapidez, tá bom? Que as cartas, de voltar lá nas cartas, elas dependiam de alguém que fosse a pé, ou de alguém que fosse a cavalo, ou, por exemplo, no caso daqui da descoberta do Brasil, tinha que voltar de navio, então durava aí 2 meses essa viagem. Então, às vezes, né, essa comunicação demorava. É claro que hoje, com a evolução dos meios de transporte, uma correspondência vai com muito mais rapidez, né, até o seu destino. Então, seguimos aqui, né, falando, né, do próximo meio de comunicação, que vai ser o jornal, tá, gente? Então, o jornal, ele vai ser bem importante, principalmente aqui no Brasil, que foi justamente a família real, né, que começa a veicular e estabelecer, porque tem essa ideia de trazer informações, tá? Então, o objetivo era exclusivo para trazer essas informações sobre a legislação, sobre o que estava acontecendo, coisas diplomáticas. Então, nós vamos ter aí, é claro que uma censura, um cuidado com o que era publicado. Até mesmo porque nessa época tinha um outro jornal que começou a ser produzido fora do Brasil, que trazia uma certa insatisfação com o sistema, né, imperialista aqui no Brasil, a monarquia brasileira. Então nós tínhamos aí um grande problema, era o Correio Brasiliense que trazia essa insatisfação aí. Mas aí nós tínhamos também a prensa no Brasil, que vai trazer esses benefícios de informação, né, do Brasil, né, Império, para as pessoas. E aí, não sei se vocês viram essa novela Novo Mundo, que está reprisando na Globo, não sei se alguém já viu, né, que mostra realmente que já tem um sistema de imprensa, né? Imprensa porque você vai imprensar ali no papel aquela informação, tá? E aí a gente tem com mais facilidade a disseminação de informações, tá legal? Vamos lembrar que aqui no Brasil, né, a primeira foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Ela foi inaugurada em 10 de setembro de 1808. Então, basicamente, com a chegada da família real, que nós vamos ter aí essa necessidade dessa informação. Já depois, com o final do período monárquico, nós vamos ter a Tribuna do Rio de Janeiro, que vai ser a primeira, justamente porque no Rio de Janeiro, porque tinha realmente a presença aí da família real aqui, né, no Rio de Janeiro. Então já fica aí como herança, digamos assim. Já havia essa veiculação e é o que vai continuar por aqui, tá? Depois do jornal, nós vamos ter basicamente a invenção do rádio, que aqui no Brasil também vai demorar um pouquinho a chegar, né? E ela surge aí por volta de 1923. E o rádio, no início, ele tinha um objetivo bem comunicativo, bem educativo. Então, eram para radionovelas, eram para programas de música, era música ao vivo, né? Então, tinha até concursos, tinha plateia que ia assistir, então transmitia-se
era bem interessante, tá? Bem, e é claro que os sistemas eles continuam evoluindo. Alguns, como eu falei assim, evolução, gente. O rádio ele continua evoluindo até hoje, o sistema de transmissão e etc. Temos até hoje via internet. Muita coisa a gente tem via internet, até televisão, né? Então, assim, aparece aí o telégrafo, porque o telégrafo é o que vai evoluir até chegar no telefone. Só que aí no telefone a gente já tem aí todo um outro sistema que vai evoluir para chegar basicamente aonde? Na transmissão de voz, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte, como é que eu vou dizer assim, mais técnica, né, assim, das nomenclaturas, na próxima aula eu falo um pouquinho mais. Depois do telefone, tá? Esqueci de falar de uma coisa muito importante aqui na questão do rádio. No governo de Getúlio Vargas, que foi utilizado, né, o rádio para transmitir informações do governo. Então nós tivemos aí o surgimento do horário Hora do Brasil, que até hoje, né, nós temos nas nossas rádios, que vão passar informações oficiais do governo, tá? Então, seguindo aí, nós vamos ter a televisão, que vai que vai ter aí um início aqui no Brasil por volta de 1950, tá bom? Então demorou aí até chegar, porque é claro, toda tecnologia que começa, ela é muito cara. Então automaticamente nem todas as pessoas vão ter acesso rapidamente. E aí, como vocês podem ver, a televisão ela também foi evoluindo ao longo do tempo. Bem, aqui no Brasil é por volta de 1960 que a gente tem uma maior disseminação, porque já temos mais casas com acesso à televisão. E hoje, quando a gente olha, a maior parte das casas, tá, gente, tem uma televisão. Seja aí a 4K, 5K, 10K, sei lá, que estão inventando agora, ou uma televisão mais antiga, né? Antigamente era aquela televisão de tubo, que vocês nem conhecem, que aí era outra tecnologia. Era interessante que quando a gente desligava, chegava perto assim, o cabelo todo era atraído assim pela televisão, as crianças ficavam se divertindo só com isso, para vocês terem noção. Bem diferente do que acontece hoje, né? Em seguida da televisão, a gente tem aí a internet, que ela desponta, tá, gente? Basicamente aí por volta, né, lá de 1980. Mas aqui no Brasil mesmo, ela começa a partir dos anos 90. E hoje a gente tem aí uma ampla disseminação. Olha só, estamos aqui, né, em plena internet. Estou eu aqui nesse vídeo e você aí me assistindo. E depois, detalhe, quando você quiser precisar novamente, você vai voltar aí nessa rede, né, de comunicação que é a internet, vai entrar lá nessa plataforma digital que é o YouTube e vai ver aí novamente o vídeo para tirar as suas dúvidas. Não é verdade? Então, por hoje eu fico por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais aí dessa evolução tecnológica, pegando principalmente aí da televisão e internet, tá bom? Que nós ainda continuamos amplamente utilizando no nosso dia a dia, tá bom? Então, um abraço para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Beijo e até a próxima.